Bem-vindos ao webinar Engajamento e Produtividade da Caminhos Vida Integral. O meu nome é Luciano Alves Meira, eu sou o cofundador da Caminhos Vida Integral. Nossa sede fica em Goiânia, aqui em Goiás, mas estamos trabalhando em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que interessa, eu diria, a toda a sociedade em geral, não só as pessoas, aos indivíduos, mas também as instituições, as organizações, as empresas. Antes que eu comece a falar, então, sobre o tema, o engajamento e a produtividade, para a gente começar esse ano 2019, já está começado, né? Se a gente faça com que esse ano 2019 seja um ano com essas duas qualidades em nossas vidas, queria apenas compartilhar com vocês a missão da nossa empresa, da Caminhos, que nos faz muito felizes. É uma missão que nos engaja muito e também tem gerado um tipo de produtividade bem peculiar. Então, a nossa missão é estimular o florescimento do potencial integral das pessoas por meio da ciência, da filosofia e da arte. Nós entendemos que o ser humano tem potenciais ilimitados, mas a maioria de nós acessa bem pouco ainda dessas possibilidades. E há razões para isso, né? E o assunto de hoje, ele está no centro dessa discussão, no centro dessa preocupação nossa e dessa nossa missão. Graças a Deus temos ajudado muita gente a encontrar os seus potenciais e desenvolver seus potenciais. Nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, nós já atingimos mais de 20 mil pessoas no Brasil através de treinamento, desenvolvimento, acompanhamento, tutoria, coaching e daí por diante, né? Existem várias formas de ajudar as pessoas a desenvolverem o seu potencial. Mas vamos direto então ao nosso tema, que é o engajamento e a produtividade. Eu estou um pouquinho rouco, só quero compartilhar com vocês que eu estou um pouquinho rouco, mas bem melhor do que eu já estive no final de semana. Eu estava meio afônico, até fiquei preocupado. Mas, graças a Deus está tudo certo e vamos continuar. Bom, eu começo com uma frase pioneiro dessa discussão sobre bem-estar e produtividade também, que é Maslow. Abraham Maslow, que foi um psicólogo muito importante, fundador da psicologia humanista, que é chamada a terceira força da psicologia. Vejam o que ele diz. Se você planeja ser qualquer coisa menos que você é capaz, provavelmente será infeliz. Eu diria que esse pensamento ele é de interesse tanto do indivíduo quanto das organizações. Só que a forma de fazer isso acontecer, né, que a pessoa atinja o máximo que ela pode ser, não está bem organizada e compreendida, ou profundamente compreendida por indivíduos e também não está bem compreendida, na minha opinião, por organizações, né? Ou se está compreendida, ainda não se achou a melhor maneira de viabilizar isso, porque os dados são bastante alarmantes. Nós temos uma situação mundial em que, só nos Estados Unidos, por exemplo, gastam-se 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos é o custo do estresse, muito violento, né? As pessoas estão bastante prejudicadas por um ambiente insalubre do ponto de vista psicológico. Houve uma melhoria muito grande nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que gosta de dados, que tem muitos dados, muita pesquisa. Houve uma melhoria muito boa nos últimos 30 anos em relação a acidentes de trabalho. Uma queda muito grande, porque houve também um esforço e eu diria, uma concentração de esforços para que isso acontecesse. Por outro lado, nesses mesmos 30 anos, houve um terrível aumento de sofrimento psicológico. Então, no centro dessa discussão está esse fato que as pessoas não estão se tornando quem elas podem se tornar. E, por isso, podem estar se tornando bastante infelizes. Os números da depressão estão aí também mostrando tudo isso. É o inverso do que a gente está falando. Quando a pessoa é muito engajada e produtiva, ela certamente está bem consigo mesma em vários aspectos, né? Então, se nós temos esses dados alarmantes, é porque o engajamento e a produtividade não estão no seu melhor, eu diria, no ambiente de trabalho em geral, né? Para a gente começar a entender o assunto, é importante entender o assunto para poder tratar dele, para poder abordá-lo, tanto do ponto de vista de quem eu, Luciano, ou você, Maria, João, Carlos,
você que quer melhorar esses dois aspectos, nós precisamos entender melhor essa ciência e também, eu diria, as organizações precisam prestar mais atenção a essa ciência. Ela é complexa, não é uma ciência simples, então eu preciso falar um pouco dessa complexidade e uma matriz vai nos ajudar a entender essa complexidade. Eu começo com esse desenho, né, com esse gráfico. Vejam que existe um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo em nós. Todo ser humano é uma conjunção desses dois aspectos, desses dois lados da realidade, né? O sujeito e como ele se sente e aquilo que ele entrega, vamos dizer assim, aquilo que ele realiza, aquilo que pode ser mensurado na vida dele. Então, nós temos aí duas palavras-chave que vão nos conduzir na nossa discussão, a vontade e a capacidade. Se uma pessoa está muito envolvida com o que faz, ela tem muita vontade de fazer, essa é uma experiência subjetiva. Só dentro dela é que ela sabe toda a extensão e a profundidade dessa experiência. E se ela entrega muito, se ela é muito produtiva, ela está mostrando à sociedade, a ela mesma e às pessoas em sua organização, seja onde for, muita capacidade. Essa capacidade é bem objetiva, inclusive pode ser mensurada. Hoje em dia já há muitas formas de você criar indicadores e mensurar algum tipo de capacidade de entrega. Então, a complexidade do assunto deve começar a ser vista com esses dois elementos, o elemento da subjetividade e o elemento da objetividade. Claro que nessa zona de cima aqui, olha, onde está a vontade, é onde temos o engajamento. É uma experiência, como eu disse, subjetiva. Ela pode ser mensurada, mas de uma forma indireta. Hoje a psicologia social mede também como as pessoas se sentem, né? Mas nem sempre a gente pode ver isso, né? A gente pode notar isso. Não é tão palpável, não é tão objetivo quanto o aspecto da produtividade, que estará aqui nessa outra zona da capacidade. Os dois se misturam, né? Quando as duas coisas estão realmente bem combinadas, nós temos resultados sustentáveis. Resultados sustentáveis são resultados bons, excelentes ou extraordinários, mas que, para serem atingidos, não destroem a fonte, vamos dizer assim, a fonte dos resultados, né? A fonte dos resultados é uma fonte humana, acima de tudo é humana. O ser humano é um ser que usa ferramentas, usa equipamentos, usa tecnologia, mas no fundo toda a produtividade está, na base da produtividade está o próprio ser humano. Se o ser humano, no processo de entregar resultados, se ele se decompõe, se ele se desfaz, se ele perde a sua capacidade inicial, então esses resultados não serão sustentáveis, né? Então a ideia é como fazer com que haja sempre uma vontade e uma capacidade que se ampliam a cada passo, a cada estágio, fazendo com que esses resultados então sejam sustentáveis. Isso num mundo de grandes mudanças, né, de grandes transformações. Alguns autores têm usado aí a expressão VUCA, que veio lá do exército norte-americano, que fala que é um mundo cheio de volatilidade, cheio de incertezas, muita complexidades e ambiguidades, né? Então, nesse tipo de mundo, como fazer com que a gente tenha essa combinação dos aspectos subjetivo e objetivo? Isso entendido, nós podemos ir para a matriz que eu falei que ajudaria a gente a explicar o assunto. No centro desses dois aspectos, o subjetivo e o objetivo, eu vou colocar lá em cima, olha, estão o engajamento pessoal e a produtividade. Veja que é uma repetição do gráfico anterior, só que de uma outra forma, porque eu estou usando agora uma dimensão singular na parte de cima e uma dimensão plural na parte de baixo. Estou inspirado aí na visão integral do filósofo norte-americano Ken Wilber. Quem já leu as obras de Ken Wilber sabe do que eu estou falando, é chamada matriz integral. Nós vamos publicar, inclusive, a Caminhos tem uma editora Vida Integral. E no mês de março, dia 8 de março, estaremos lançando em São Paulo, 9 de março, estaremos lançando o livro Sexo, Ecologia e Espiritualidade, de Ken Wilber, um livro importantíssimo, que foi traduzido pelo Ari Heinsford. Então, essa matriz vem do Ken Wilber. O que ele vai dizer é isso? Existe, então, um aspecto singular, subjetivo, que é o engajamento, e o objetivo singular, que é a produtividade. Mas também existem aspectos plurais para completar o assunto, né? Que é a nossa convivência com os outros, que forma o nosso ambiente cultural, portanto, a cultura, e os sistemas que suportam a nossa experiência, né? Então, se eu quero realmente gerar desenvolvimento humano, eu vou precisar cuidar desses 4 quadrantes, entender esses 4 quadrantes em profundidade e gerar uma experiência diferenciada para o indivíduo. Ele vai se desenvolver ao máximo, vai atingir o máximo dos seus potenciais e estará sempre
numa combinação de engajamento e produtividade. Quer dizer que seja perfeito, ninguém é perfeito, mas haverá sim um fluxo, um flow muito animado, né? Anima, no latim chama alma, então, haverá alma nesse trabalho. Esse trabalho será feito com muita vontade e sempre produzindo algumas coisas muito interessantes, né? É isso que a gente quer ajudar as pessoas a conseguirem sempre. E para isso esses 4 quadrantes são importantíssimos, são inevitáveis, eu diria. Nós não vamos conseguir hoje esgotar o assunto, tá, pessoal? Porque cada quadrante deste aí, esses 4 aspectos, ele gera treinamentos longos, gera experiências profundas, né? Um trabalho bastante, muitas horas. E aqui nós temos aí, no máximo, esses 45 minutos para conversar sobre o assunto, fazer uma espécie de overview, uma visão geral. Mas nosso webinar está baseado nesse desenho. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses quadrantes, os 2 de cima eu vou falar mais, porque são o próprio engajamento e a produtividade, e no final eu quero fazer alguns comentários importantes sobre a cultura e o sistema também, para que a gente consiga ajudar as pessoas a manter essas 2 forças em si, o engajamento e a produtividade. Muito bem. Então vamos falar do primeiro quadrante ali, que é o objetivo singular, que seria o engajamento, né? Eu vou decompor o engajamento em fatores, e o primeiro fator que eu quero falar é o autoconhecimento. Não é possível que uma pessoa se sinta engajada se ela não se conhecer muito bem. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Nós vamos falar mais de cada um desses fatores em seguida. A inteligência existencial, também vamos explicar, é um conceito de Howard Gardner, o autor da tese das inteligências múltiplas. O alinhamento de forças e atividades, que é uma questão bem prática e extremamente importante. Ela é uma pedra no meio do caminho de mais de 70% das pessoas no ambiente de trabalho, e a autonomia, que também é uma questão que está se tornando cada vez mais crítica no mundo, né? As pessoas precisam encontrar autonomia no trabalho. Se a gente trabalhar bem, se a gente criar, eu diria, como um jardineiro, né? Se a gente criar esses fatores em nossa vida pessoal, e se a gente criar esses fatores, se nós somos líderes, por exemplo, em empresas, conseguimos criar esses fatores também no ambiente geral onde trabalhamos, nós vamos criar uma nova cultura, né, que é o que está embaixo ali. Nós vamos começar pensando no indivíduo. Eu, Luciano, buscando meu autoconhecimento, desenvolvendo a minha inteligência existencial, alinhando as minhas forças com as minhas atividades e ampliando a minha autonomia, né? Vou falar de cada um deles. Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento é um assunto muito antigo da humanidade. Já o chamado príncipe da filosofia clássica grega, Sócrates, né? Ele elaborou toda a sua inteligência filosófica em cima desta pedra angular da ideia do autoconhecimento. Ele diz: homem, conhece-te a ti mesmo. É verdade, ele até emprestou essa frase, um portal importante lá na cultura de Atenas, mas a ideia, em Delfos, né, na verdade, mas a ideia acabou sustentando toda a filosofia dele. É como se ele dissesse assim: não adianta você tentar ter resultados na vida, se você tentar dominar aí a sociedade ou o mundo, ou criar muita inovação, ou muita tecnologia, se você não passou ainda por um processo profundo e que leva tempo de autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai fazer com que todas as outras ações da sua vida se valorizem de outra forma. Se você não resolver o autoconhecimento, todas as ações da sua vida vão ficar sempre com gaps, com experiências de vazio, com experiências de dissatisfação. E aí a pessoa gera uma inflação na vida dela. Ela sempre quer mais, e nunca sente que está se realizando. O que nós queremos que aconteça com as pessoas é o contrário, é que elas, ao fazer o que estão fazendo, se realizem muito. Isso aumenta o engajamento, né? Então, para isso, a gente precisa ter muito cuidado com o aspecto do autoconhecimento. Para ajudar as pessoas no autoconhecimento, a Caminhos Vida Integral criou uma ferramenta muito importante chamada Jornada do Autoconhecimento. Nós levamos basicamente 2 anos para colocar essa ferramenta no ar e ela ajuda as pessoas a se conhecerem. É um processo simples, né? Eu não vou falar muito dele agora, mas só para entenderem que nós não estamos só na teoria, estamos praticando e criando a escada para que as pessoas subam nesse processo de engajamento e produtividade. O que é a jornada de autoconhecimento? É um recurso para estimular os indivíduos a se conhecerem melhor, desenvolverem os seus potenciais. E como é que funciona? Começa com um questionário eletrônico, gerando um relatório muito rico em informações sobre o perfil e as forças pessoais do indivíduo.
permitindo um olhar mais compreensivo de sua dinâmica comportamental. Para vocês terem ideia, são 20 páginas de informação sobre a pessoa, em vários aspectos que eu ainda vou comentar um pouquinho mais adiante, quais são esses aspectos de autoconhecimento que são muito importantes para que a pessoa comece a entender em que caminhos ela precisa tomar com a sua vida pessoal e profissional para que ela tenha engajamento e produtividade sustentáveis, né? Então, isso foi só uma fala rápida aí sobre autoconhecimento. O segundo aspecto que eu coloquei ali, que faz parte da nossa experiência de engajamento, é a inteligência existencial. Então, um professor PhD em Harvard, muito respeitado, hoje a maior autoridade de cognição do planeta, Howard Gardner, ele criou a teoria que é muito famosa, chamada inteligências múltiplas. Eu trabalhei vários anos no terceiro setor com projetos educacionais, tive a honra de trabalhar numa escola muito interessante, onde essa teoria era bastante, e ainda é muito aplicada, né? Como ajudar as crianças a, já desde cedo, não ficarem focadas apenas na inteligência lógico-matemática ou linguística, mas ampliar o leque das inteligências, criar estímulos para que as várias inteligências sejam desenvolvidas. Uma delas é chamada inteligência existencial. O Gardner fala que ela tem a ver com a capacidade, a facilidade que alguns indivíduos têm para resolver o problema da existência, a angústia da existência, que é quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o valor da vida, o valor geral da vida. Tem algum valor, tem algum sentido na existência, né? Se o indivíduo não aprende a lidar com essa questão, o engajamento dele será sempre muito menor também no trabalho. Eu falo que o problema do engajamento no trabalho começa no engajamento na vida. Se eu sou engajado com a minha existência, se eu conseguir construir para mim uma tese de sentido, então isso vai refletir também no meu dia a dia de trabalho, né? Então nós temos que ajudar as pessoas a desenvolverem essa inteligência, que é chamada de inteligência existencial. Ninguém talvez tenha ajudado mais nesse processo no mundo do que o psicólogo, aliás, psiquiatra antes de ser psicólogo. Ele foi eu diria, psiquiatra e terapeuta, né? Psicoterapeuta Viktor Frankl. Ele saiu de uma linha freudiana, ele é de Viena também, a mesma cidade em que viveu Freud, antes dele, né? Mas ele acabou fundando uma nova abordagem terapêutica chamada logoterapia. E a logoterapia é justamente isso, é ajudar as pessoas a se fortalecerem para a vida a partir do sentido. Ele beneficiou milhares de pessoas enquanto estava vivo. E a ele mesmo, inclusive, porque ele ficou preso em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E, estando nesses campos de concentração, ele ressignificou o porquê ele deveria, inclusive, sobreviver. Ele dizia, muitos colegas e amigos não viam mais razão para sobreviver e morriam. Era fácil morrer no campo de concentração, bastava você provocar um soldado, né, um soldado nazista. E muitas pessoas se suicidavam, se jogavam contra a cerca, né? Mas ele diz, não, havia pessoas ali dentro, poucas, que realmente queriam sobreviver. E elas tinham algo a realizar na vida. Elas tinham uma tese de sentido. Vejam, a vida não vem pronta com esse sentido. Nós precisamos aprender a dar esse sentido existencial. O ser humano é o fenômeno que aparece na Terra, que tem a capacidade de criar sentido. Se eu tenho essa capacidade, preciso saber usá-la. E é isso que nós fazemos na inteligência existencial. Ajudamos as pessoas a criarem esse sentido existencial. Aí, em seguida, levar isso para o trabalho. O próprio Viktor Frankl dizia que as 3 principais fontes de sentido na vida são o trabalho, o amor e o próprio sofrimento. Ele dizia que nós podemos encontrar sentido no trabalho que fazemos. Eu vou focar mais no trabalho nesse momento. Mas o amor pode ser também bem pensado aí, né? Que se eu trabalho por amor, amor às pessoas que eu quero beneficiar, seja no trabalho ou fora dele, né? Eu estou dando sentido à minha existência, dando sentido ao meu trabalho. Mas também o próprio trabalho pode ter um sentido ampliado, que é o quê? Você deixar um legado, você realizar alguma coisa que vai transformar a vida de outras pessoas. Não faltam causas, eu diria, no mundo de hoje, né? Eu trabalhei muito tempo no terceiro setor, mas também trabalho no chamado segundo setor, que é o setor produtivo, e eu vejo que tanto num quanto no outro não faltam boas causas para se abraçar. O mundo precisa muito
de valores humanos, precisa muito de inteligência, de inovação, precisa de soluções para problemas crônicos. E aí, então, cada um de nós encontrar no trabalho uma forma de transformá-lo em algo que seja mais do que apenas um ganha-pão. Se a pessoa está ali no trabalho apenas para pagar contas, a energia dela é muito baixa. Vocês veem nesse gráfico que pessoas que vêm trabalho apenas com uma fonte de renda, o primeiro nível, o nível mais básico do trabalho. Não tem nada de errado com isso, não é imoral, não é ilegal, nada disso, está tudo certo. A pessoa ter o trabalho como fonte de renda, ponto. Só que isso não alavanca o engajamento e não vai alavancar a sua produtividade, né? Então, o segundo nível ali já melhora. É a pessoa entender o seu trabalho como uma trajetória, uma carreira, né? Eu gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é a trajetória de ascensão, né? Quer dizer, onde eu estou, para onde eu quero ir, como eu posso chegar lá, quais são os passos necessários para que alcance, por exemplo, a posição dos meus sonhos, então o trabalho dos meus sonhos. Eu acho que todos nós temos que fazer algumas escolhas nesse sentido, né? Mesmo que alguém queira dizer assim, eu quero ter uma vida mais simples, eu não quero ter o cargo mais importante, mas eu quero ter uma posição em que eu gostaria muito de trabalhar com aquilo me satisfaria muito. Isso já é uma busca de carreira, uma busca de ascensão, de recolocação, né? E isso também aumenta o sentido. Mas de onde vem a maior energia, né, existencial, né, na inteligência existencial? Quando o trabalho se torna um propósito. Como é que a pessoa sabe que ela chegou nesse ponto, né, que esse terceiro nível que está aí? Eu poderia até inverter, né, colocar isso para cima, mas a ideia é que são níveis de intensidade. E o terceiro nível é maior intensidade de energia, quando o indivíduo vê o trabalho como uma chamada ou um propósito. Bom, a gente sabe que a pessoa chegou lá, o indicador maior disso é quando ela consegue ter dificuldade, ela começa a ter dificuldade em separar trabalho e não trabalho. Por quê? Porque o trabalho para ela é muito prazeroso. Ela está sempre interessada em fazer mais alguma coisa para que aqueles objetivos sejam alcançados, porque o valor daqueles objetivos passou a ser para ela algo transcendental. Pode ser até sagrado em alguns casos, né? Mas não precisa chegar tanto, né? Desde que seja algo que ela diz, nossa, isso é uma causa para mim, eu quero ver isso acontecer. Talvez eu nem veja em vida isso acontecer, mas eu quero contribuir para que isso de alguma maneira aconteça. Eu quero fazer parte dessa caminhada, dessa jornada, desse mutirão, dessa transformação social, ou dessa transformação empresarial. Enfim, existem muitas esferas onde o chamado pode acontecer. Eu sempre conto uma história, só para fechar esse ponto, uma história muito simples, mas que aconteceu comigo e foi muito bonito. Eu estava em Fort Lauderdale para dar um treinamento de liderança para líderes da Embraer. E acordei cedo, fui para o restaurante do hotel tomar um café, eram 6 da manhã, e veio uma senhora com uma jarra de suco de laranja, cantando e dançando para trazer o suco de laranja. Ela cantava muito bem, uns 60 e tantos anos, assim, cantava muito bem, dançava com muita graça e tal. Quando ela chegou próximo de mim, eu fiquei muito curioso, né? Eu tinha até um colega meu chamado Paulo Fará, que estava lá, e nós dois ficamos muito curiosos, né? E eu perguntei para ela, me diga, o que te faz ficar tão alegre, assim, às 6 horas da manhã, servindo suco de laranja, né? Ela falou assim, eu estou cumprindo a minha missão, né? Eu falei, e qual é a sua missão? Ela falou assim, é alegrar as pessoas através da minha arte. Aí eu fiquei muito chocado, eu falei assim, poxa, o emprego dela é de garçonete, né? Mas ela interpreta esse ser garçonete de uma maneira muito especial, né? Ainda perguntei para ela, mas como é que você aprendeu a cantar e dançar? Ela me contou que foi artista da Broadway, que aprendeu a cantar e dançar na Broadway, que ela fez sucesso e tal, mas que agora tinha chegado numa idade, queria morar num lugar mais quente, saiu de Nova York, foi para Miami, né? E ali, Miami não, Fort Lauderdale é próximo a Miami. E ali na Flórida, ela então falou assim, como é que eu continuo fazendo o meu trabalho que eu fazia lá em Broadway, que me realiza muito? Ela trouxe isso para o seu modo de entregar a comida como garçonete. Então veja que não é o emprego que o indivíduo tem, mas é a leitura que ele faz disso, se realmente tem um propósito maior. Sem criar essa hipótese de propósito que ninguém vai fazer por você, seus pais não podem resolver isso por você, a sua religião não pode resolver isso por você, o seu RH não vai resolver isso por você. Se você não resolver isso por você, você nunca vai ter um alto nível de engajamento, né? Nós podemos, na Caminhos, ajudar as pessoas, inclusive, a construir essa experiência. Bom, vamos para mais um ponto importante, que é o alinhamento de forças e atividades, né? É o terceiro daqueles 4 pontos do engajamento, né?
Então, aqui, eu vou mostrar para vocês uma personagem. Nós utilizamos uma personagem que é um avatar nos jogos. Os nossos treinamentos são gamificados. E aí nós temos a Padma. E a Padma, para que as pessoas entendam quais são as forças dela, isso que aparece lá na jornada do autoconhecimento que eu falei antes, a gente mostra o seguinte, olha, a primeira coisa que precisa ser encontrada na Padma para que ela tenha um alinhamento nas atividades dela, né? O tipo psicológico, junguiano, né? Então, são processos psicológicos básicos que aparecem como traços da personalidade, costumam ser muito duradouros. Eu dou um exemplo, né? Pessoas extrovertidas ou pessoas introvertidas, pessoas mais ou menos, né? Porque nós sempre temos os dois lados. Mas é que nem escrever com a mão esquerda ou a mão direita. A gente sempre tem uma preferência. Então, saber o seu tipo psicológico, se você é uma pessoa mais concreta, ou mais intuitiva, mais racional ou mais sentimental, isso ajuda porque você vai poder determinar em que áreas ou que formas de trabalho você pode adotar para sentir todo dia uma espécie de estímulo a quem você já é, ao seu jeitão de ser, né? Eu dou o meu próprio exemplo, dizendo que eu adoro trabalhar com conhecimento. Então, e eu sou racional. Então, quando o meu trabalho, e eu tenho um histórico para contar, que eu vou contar agora, mas quando o meu trabalho foi muito prático e não envolvia a área do conhecimento, ele não me estimulava, né? E toda vez que eu trabalhei ou liderei envolvendo o desenvolvimento do saber, isso me estimula muito, faz com que eu tenha uma espécie de renascimento todos os dias, quero mais, né? Então, o tipo psicológico é muito importante. A recente pesquisa maravilhosa sobre forças de caráter, aí um outro livro que vamos lançar aqui no Brasil, né, pela nossa editora, é sobre forças de caráter, do Ryan Nimick, como fazer intervenções em forças de caráter. São poderes da alma que predispõem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, uma pessoa, por exemplo, que já sabe que a sua primeira força de caráter é, por exemplo, o entusiasmo, né, ou é, por exemplo, a questão do bom humor, há pessoas que têm uma certa vergonha de ter um bom humor tão grande, né, ou acham que não é apropriado no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, trazer o seu bom humor. Mas isso é muito sério, porque bom humor é uma força de caráter, olha que louco, que ajuda a pessoa a deixar um ambiente mais leve e a vida dela também a ser mais interessante. Quando ela não sabe interpretar isso corretamente, ela pode até reprimir o seu bom humor no ambiente de trabalho, o que vai ajudar a murchar o seu potencial. Mas quando ela entende que isso é uma força de caráter e que existem momentos apropriados para usar esse bom humor e fazer com que as coisas fluam melhor, isso se torna uma marca registrada dela naquele ambiente e ela se retroalimenta dessa experiência, né? Então, ajudar as pessoas a identificar quais são as forças que elas já desenvolveram e como manter o uso dessas forças de uma maneira equilibrada dentro do trabalho ajuda demais também as pessoas a estarem sempre engajadas, né? As inteligências, nós já falamos aqui do Gardner, né? São facilidade para separar o essencial do acessório a fim de responder adequadamente às diferentes exigências da condição existencial. Então, se uma pessoa tem uma inteligência lógico-matemática muito alta, ela precisa usar isso no trabalho. Se ela não estiver usando inteligências que a natureza lhe deu, ela não vai se sentir engajada. Ah, mas eu posso desenvolver outras inteligências? Pode, claro. A gente sempre está fazendo um trabalho de complementação. Mas existem algumas, o próprio Gardner diz isso, que aparecem desde a infância, como sinais de, a gente chamaria hoje de talentos, né, que tem muito a ver com as competências a serem desenvolvidas dentro das empresas. Há empresas que querem que o indivíduo desenvolva competências que ele naturalmente não tem. E isso vai ser um problema, porque não vai gerar engajamento, né? A gente precisa ajudar a respeitar a pessoa tal como ela é. As suas características intrínsecas, elas precisam ser respeitadas. E o indivíduo tem que ser respeitado. Eu já vi muita gente deixar talentos para trás, talentos altamente estimulantes, para ganhar um salário melhor. Isso é um desrespeito a si mesmo, né? Isso é trair a si mesmo. Isso é perder a integridade ou perder a sua essência. E aí não há o que faça esse engajamento ser duradouro, né? E, finalmente, os estágios são a influência de mentalidades coletivas orientadas por visões de mundos que evoluem. Esse é um assunto muito profundo, a gente trabalha muito no workshop nosso chamado
plenitude e precisa ser entendido com calma. Mas, de um modo geral, muitos dos nossos comportamentos são influenciados por pessoas em nossa volta. Quando nós aprendemos isso, entendemos melhor, conscientemente, como fazer uma reavaliação dos nossos próprios valores e que valores nós queremos que direcionem nossos comportamentos, nós nos libertamos dessas influências excessivas e fazemos escolhas mais conscientes. Eu quero ou não quero estar orientada ou motivada por essa visão de mundo, né? Então, ajudar a pessoa a se conhecer e ajudar ela a alinhar estas forças ao dia a dia de trabalho dela, principalmente as atividades mais cotidianas, o que vai levar a muitos momentos de flow. Não sei quem já ouviu falar de flow, mas é o mais alto nível de desempenho. Isso tem muito a ver também já com o nosso segundo lado ali, que é a produtividade, né? Aí eu já entrei numa espécie de mistura dos dois aspectos, né? O flow, o estado de fluxo, que foi primeiramente revelado na ciência por Mihai Csikszentmihalyi, um dos grandes pensadores e pesquisadores do desenvolvimento humano do século XX, está vivo aí ajudando o Dr. Seligman na psicologia positiva. Ele fala que o flow, essa experiência de fluxo, é uma experiência em que a pessoa, quando está trabalhando, ela simplesmente sente que a sua consciência está muito organizada. Os pensamentos, as intenções, os sentimentos, todos os sentidos estão concentrados na mesma meta. Todos os elementos da experiência estão em harmonia. É uma harmonia interior. Nós já sabemos que pessoas que estão se sentindo muito bem estão muito organizadas do ponto de vista mental e psicológico. E pessoas que se sentem muito mal estão desorganizadas, não estão conectadas com a sua própria essência. O estado de flow acontece com pessoas que fizeram um trabalho cuidadoso para alinhar quem elas são, a sua essência, quais são suas forças, com as atividades que elas fazem. De tal forma que o flow sempre gera uma experiência de concentração profunda, a pessoa está ali, não está em mais nenhum lugar. Hoje nós temos muita interrupção no trabalho, mas as pessoas que entram em flow, elas simplesmente ignoram essas interrupções, elas conseguem fechar em cima disso, vão ter que criar também mecanismos, né, para se defender um pouco desse excesso de interrupção que temos hoje no ambiente de trabalho. Elas têm uma sensação de controle, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito legal e elas não veem sequer o tempo passar. Ou ao contrário, às vezes uma atividade que passou, que demorou um pouquinho e parece que foi uma extensão longa. Por quê? Porque ela consegue enxergar muita coisa ali naquela pequena experiência. Então, a distorção do tempo é uma das características mais comuns do flow. Você já deve ter entrado em flow, é aquele dia que você trabalhou 5, 6 horas num projeto que você ama, um tipo de atividade que você está muito acostumada, você desenvolveu capacidades ali e você nem viu o tempo passar. Quando olhou para trás, falou, nossa, já estou aqui há 5, 6 horas, parece que eu comecei agora, então você entrou em flow. Hoje nós sabemos que é possível direcionar as pessoas a entrarem mais em flow, né? Uma empresa como a Google, por exemplo, faz um laboratório de flow com seus funcionários, tentando entender por que e como eu posso ajudar cada um dos colaboradores a entrar mais em flow, né? Isso é uma experiência de altíssimo engajamento e que também gera altíssima produtividade, né? E o último daqueles 4 elementos do engajamento é a autonomia. Isso devo fazer uma referência aqui respeitosa ao Dr. Stephen Covey, que é autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, com quem eu trabalhei durante um período, né, na minha vida, e ele sempre dizia isso, olha, quando uma pessoa encontrou no seu trabalho uma causa, quando ela está muito engajada no que ela está fazendo, ela não precisa ser supervisionada. Aliás, tem aí uma experiência, pessoal, muito importante, que é inversamente proporcional. Quanto mais... Só um pouquinho de água. Quanto mais eu fizer uma microgestão, um microgerenciamento das atividades de uma pessoa, ou seja, quanto menos autonomia eu der a ela, menos ela estará engajada. Anotem isso como uma fórmula. Vocês podem escrever isso como uma fórmula matemática. Na mesma proporção em que eu supervisiono muito uma pessoa e os seus métodos, eu digo a ela, você tem que fazer desta forma, e fico supervisionando como ela está fazendo, eu estou reduzindo o engajamento dela. Então, para que a pessoa tenha cada vez mais engajamento, ela teria que ter cada vez mais autonomia. Por isso é que os itens anteriores são tão importantes. Se ela já abraçou a causa, se ela já se conhece,
se ela tem uma espécie de química com a atividade que ela faz, né, a ponto de entrar em flow, então ela não vai precisar ser supervisionada. Basta a gente acertar com ela, ou se é um indivíduo autônomo, basta que ele tenha clareza de onde ele quer chegar. Qual a meta que eu quero alcançar, com clareza, e aí a forma de chegar lá tem que ser bastante livre. Então, os elementos da autonomia são a tarefa, ou seja, o próprio indivíduo deve escolher suas tarefas, a técnica, qual é o modo utilizado para que essa tarefa seja desenvolvida, o tempo, em que horários eu vou fazer isso, e também o time com quem eu quero trabalhar. Parece um pouco utópico, mas já existem experiências desse tipo desde que existe a consultoria. Os consultores, de um modo geral, eles são bastante livres para escolher a área em que eles querem atuar como consultores, o tipo de tarefa que eles são bons, eles vão se concentrar mais, eles escolhem a técnica para entregar o resultado para o seu cliente, eles trabalham, às vezes, em horários que o cliente não sabe, então eles têm liberdade para isso, e vão também acertando o time com quem querem trabalhar. Então, a consultoria já é uma forma interessante de gerar muita autonomia para o indivíduo. Será que as empresas também não podem aprender a criar essa autonomia no ambiente de trabalho, dependendo cada uma, lógico, da natureza de sua atuação, criar formas de aumentar a autonomia? Eu acho que tudo isso tem que ser simultâneo. Eu não posso chegar no item autonomia sem ter passado pelos itens anteriores, né? Vocês lembram quais são os itens, pessoal? Autoconhecimento, inteligência existencial, alinhamento de forças e atividades, e aí vem a autonomia. Quem quiser começar pela autonomia vai ter o caos. Não é por aí. Eu não estou sugerindo esse caos, né? Mas quando a gente constrói de maneira bastante intencional, passo a passo, esses itens, né, de engajamento, a autonomia será o último deles e a gente vai poder dar essa autonomia para a pessoa, para que ela se sinta realmente livre para entregar resultados. Aí ela pega fogo. Eu quero dar um case aqui, né? Uma pessoa que está muito próxima de mim, que é a Anabela, além de ser a minha sócia na Caminhos, minha esposa, né? E eu pensei, bom, quero dar um case, mas não precisa ser o meu, quero dar de alguém muito próximo, né? E a gente tem aí cases legais nas empresas que temos trabalhado, mas eu quero dar o case da Anabela, que eu acho muito interessante. Ela passou por um processo de ressignificação pessoal e profissional, ela é advogada de formação, trabalhava como executiva em empresas ligadas ao setor energético, e houve um momento em que ela começou a sentir que, vamos dizer assim, a causa, o propósito que estava ali no seu trabalho era muito fraco. Não era suficiente para sustentar a sua paixão pelo trabalho, né? Sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, trabalhou bem, mas começou a ficar um pouco, uma espécie de crise de identidade com a área de trabalho, né? Então ela começou a compreender melhor e se apaixonou por um outro assunto, que é a psicologia positiva, fez um MBA em desenvolvimento do potencial humano, estudou a psicologia positiva, começou a pensar, nossa, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Ela criou para si uma nova significação no trabalho, falou, como é que eu posso trabalhar ajudando as pessoas a serem mais felizes, né? Ela sentiu-se intrinsecamente motivada, então, por um senso novo de missão. Mas ela não queria perder também toda a experiência que ela teve anteriormente como executiva. É uma pessoa que executa muito, que entrega muito, que é muito prática, que é muito providenciativa, né? Então, a ideia era juntar essa experiência, essa capacidade com essa nova missão, esse novo significado, né? Então, iniciou 2 empreendimentos nesse campo. Nós somos sócios, tanto da Caminhos, como da nossa editora, Vida Integral, e ela, então, encontrou energia para começar do zero, aí, né? Há 3 anos e pouco, começamos esse trabalho, né? E ele, um pouco mais, né? São 4 anos já, agora que eu fiz as contas aqui, eu lembrei, são 4 anos já, né? E aí ela passou a ter um novo significado e fez outra coisa, selecionou e continua fazendo isso, com cuidado as atividades mais alinhadas com as suas forças, né? Algumas atividades, eu falei, puxa, olha, eu tenho uma outra atividade aqui da Caminhos, apesar da Caminhos me apaixonar, essas atividades não falam a mim, elas me fazem ficar, vamos dizer assim, estressada e não fazem com que eu fique realmente com vontade de entregar mais. Então a gente fez essa discussão e foi também encontrando pessoas, né, dentro da Caminhos, que poderiam assumir aquelas atividades que não são nem minha nem dela, né? Essa é a ideia, é da gente também buscar uma delegação sempre pensando no bem-estar da pessoa que vai fazer a atividade. Então, a pessoa que vem fazer a atividade, ela tem que estar muito identificada com ela, né?
e com o resultado disso ela trabalha muito, né? Mas faz os seus próprios horários. Então hoje ela está muito livre em relação a horários e tem feito um excelente trabalho, entregado muito. É só para exemplificar como esses aspectos podem ser feitos. Essa transição, pessoal, no caso dela levou alguns anos, né? E para qualquer trabalhador, seja ele autônomo ou dentro de uma empresa, vai levar tempo. E temos que lembrar que dentro de uma empresa e tem que ser negociado, tem que haver diálogo a respeito de como criar essa experiência de realinhamento, né? Vamos falar agora do lado objetivo, que é mais a produtividade em si. Eu quero acrescentar, então, alguns pontos que podem ajudar a entender melhor o assunto. Primeiro, claro que junto a esse engajamento, essa vontade, tem que haver também uma capacidade. E a capacidade, nós encontramos alguns fatores de capacidade. O primeiro fator é a excelência técnica, né? Você está tecnicamente preparado, as competências relacionais, porque não existe produtividade na solidão, a produtividade é um fenômeno coletivo, e a gestão da energia, como você pode gerir melhor a sua energia, porque há pessoas que tentam fazer tanta coisa, que se desgastam tanto, que apesar de estarem engajadas, não são produtivas. Então, eu diria que esses elementos que estão aqui do lado objetivo são os elementos que faltam para que o engajamento se torne produtividade. Espero que todos tenham entendido aí. O subjetivo se torna objetivo. Aquilo que está dentro de mim como vontade começa a aparecer no mundo como capacidade, né? Vamos falar de excelência técnica, rapidamente. Bom, eu não posso falar de excelência técnica em tantas áreas do trabalho que existem por aí, porque eu não tenho competência para isso, né? Cada área conhece as suas especificidades. Por exemplo, eu não entendo praticamente nada de engenharia, mas os engenheiros sabem o que é excelência técnica, né? Em engenharia. Assim como o comunicador sabe o que é excelência técnica na comunicação e daí por diante, né? Muito bem. O que eu sei, e isso é importante porque a excelência técnica na área do desenvolvimento humano, é que não se desenvolve a excelência técnica sem a perseverança, sem a garra. Eu quero sugerir a leitura de um livro muito importante, que é de uma psicóloga da área da psicologia positiva, é a Angela Duckworth. O nome do livro dela é Garra, o poder da paixão e da perseverança, né? Não sei se dá para ver aí, mas foi publicado pela editora Intrínseca. E o livro é muito bom, é um livro sobre a pesquisa dela, demonstrando que as pessoas que têm garra podem, eu diria, enfrentar e vencer todos os obstáculos que colocam entre a falta de excelência e excelência em qualquer área da vida. Se você ama o que faz e você vê sentido no que faz, você também pode ser excelente no que você faz. Mas para isso você vai ter que fazer. Lembram aí do Oscar Schmidt, né, pessoal? Nosso grande campeão, o Mão Santa. Ele não gosta desse apelido. Por quê? Ele acha que fica parecendo que é um milagre a capacidade que ele desenvolveu de fazer cestas de qualquer ponto da quadra. Mas isso não veio como um milagre, veio pela insistência, persistência, pela perseverança, pela paixão, né? Então, você desenvolve talento tendo interesse pelo assunto, tendo propósito, como nós já dissemos, mas também praticando muito. Oscar, eu estive com o pessoal, eu treinei esse ano, né? Eu trabalhei o Plenitude com os líderes de esportes do Clube Pinheiros, em São Paulo. Foi uma grande honra fazer esse trabalho com eles, pessoas maravilhosas. E eles me contaram muitas histórias do Oscar, né? Ele ficava realmente 2 horas depois do treino e chegava a fazer 2.000 arremessos no final de cada treino. Depois que todo mundo já tinha ido embora para casa, ele ficava lá arremessando, né? E fazia arremesso de todos os pontos da quadra. Então, essa prática insistente dele, né? Já tem alguns autores aí dizendo que são 10.000 horas de prática para você chegar à excelência. Não é bem assim, porque não são todas as atividades que requerem 10.000 horas. Mas é um número simbólico, é um número cabalístico, né? Se você não praticar muito, você não chega na excelência. E se você não tem excelência, isso também pode afetar o seu engajamento. A ideia é que as duas coisas conversem muito, né? Você está engajado pelo sentido, pela identidade com a atividade, mas também você se reengaja sempre porque você vai atingindo resultados satisfatórios, né? E a resiliência é necessária, aquela capacidade de passar por momentos, todo grande profissional sabe disso, passa por momentos em que parece que tudo vai dar errado, ou que tudo já está dando errado. E ele tem aquela capacidade de perseverar mais um pouco, tentar de uma outra forma, aprender alguma coisa que ele não aprendeu. E quando passa esse momento de dificuldades extremas, ele se sente mais forte, ele volta melhor do que ele estava antes. É mais do que resiliência, né? Tem um autor que fala aí sobre
antifragilidade, que é essa capacidade de, ao ter muitas dificuldades e problemas, até sofrimentos, voltar dessa experiência com maior capacidade. Em relação às competências relacionais, eu queria fazer um comentário, sem querer atacar nenhum autor ou as pessoas que estão aí no mercado falando muito sobre as soft skills, né, e principalmente inteligência emocional. Eu entendo que esse trabalho todo está sendo muito importante. Eu acho que é um momento certo de trabalhar a inteligência emocional, até porque o engajamento e a produtividade estão ligadas a essa coisa das relações. Não ser relacional, se você não está bem relacionado, você não vai conseguir florescer nos seus potenciais. Mas, às vezes, tem se falado muito em inteligência emocional, sem entender que ela está muito ligada a uma coisa chamada maturidade. Olha o Gardner novamente, o Dr. Howard Gardner. Ele fala: a trajetória completa do desenvolvimento humano pode ser vista como declínio contínuo do egocentrismo. Para ele, toda criança nasce egocêntrica e esse egocentrismo é mental. Vejam só como ele define o egocentrismo infantil. É a incapacidade da criança em aceitar como válido algum ponto de vista diferente do seu. Eu lembro quando eu li essa definição, eu falei, é só as crianças que têm esse problema, né? Os adultos têm muita facilidade para conviver com pontos de vista diferentes do seu. Nós vemos o festival de egocentrismo nessa época de eleições aí no Brasil, né? Em que tanta gente nas mídias sociais brigou, até com parentes, pessoas próximas e tal, por ter posições diferentes, né? Na verdade, o egocentrismo infantil aparece muito nos adultos ainda. Existem fases, etapas do desenvolvimento humano. Em plenitude a gente trabalha muito isso. Todo mundo começa egocêntrico, mas existem as outras esferas que é como se fosse uma ampliação mental. A maturidade é isso. Eu saio do egocêntrico para o etnocêntrico primeiro. Então, o egocêntrico pensa assim, certo é o que é vantajoso para mim. E o etnocêntrico diz, certo é o que é vantajoso para os meus. Vejam que já melhorou. Eu não estou pensando só em mim, mas já estou pensando no meu grupo. E às vezes a gente tem aquela formação das panelinhas, né? Que é o etnocentrismo. Existe um nível maior do que o etnocentrismo, que é o pluralismo. Certo é o que é bom para todos os grupos. E existe o mundicêntrico, que é certo é o que é bom para a nossa integração. Quando o indivíduo entende esse processo de desenvolvimento de maturidade e ele, de maneira consciente, planeja o seu próprio desenvolvimento, sabe onde ele está, porque aquela ferramenta que nós temos da jornada do autoconhecimento, ela indica em que ponto do seu desenvolvimento o indivíduo está. E também orientamos o indivíduo o que ele pode fazer para ampliar a sua maturidade. Se ele trabalhar nisso, aí sim a inteligência emocional, a inteligência social e tudo mais que os doutores Gardner e também o Goleman, né, já nos ensinaram, fica muito mais possível, né? Então, trabalhar no desenvolvimento da maturidade é a chave para que as relações naturalmente melhorem, né? E, finalmente, pessoal, o último ponto aí da produtividade é a gestão da energia, né? Se eu sou uma pessoa que já sei o que quero da vida, né? Sei onde eu quero chegar, estou apaixonado aí pela minha missão, tenho identidade clara das atividades que estão ligadas à minha essência, né? E ainda estou me relacionando melhor com as pessoas à minha volta, agora eu tenho que ter cuidado com mais uma questão que é gestão da energia. Será que eu estou escolhendo bem a forma como eu uso o meu tempo, né? Tem um livro que eu quero indicar também a todos vocês, que é o Essencialismo. O Essencialismo é um livro muito bom, do Greg McKeown, e que o subtítulo é A Disciplinada Busca por Menos. Na era em que estamos vivendo com esse bombardeio de informações e opiniões, é muito importante que a gente tenha uma visão mais essencial das coisas e a gente corte, antes mesmo de começar, os excessos de atividades na nossa vida. Menos é mais, né? O indivíduo deve ter a coragem, porque tem gente que acha que a gestão do tempo é uma técnica, mas não é. A gestão do tempo também está ligada à maturidade. A maturidade é a capacidade do indivíduo de fazer decisões corajosas e dizer, bom, se essa é a minha essência, eu quero exprimir essa essência no mundo. Vou ter que dar um mergulho naquilo que é essencial, aceitando as consequências desse mergulho. Não é fácil fazer isso, porque eu vou ter que dizer não para muitas coisas para poder dizer sim para outras, né? Olha só a energia do essencialista, do lado esquerdo,
e a energia do não essencialista do lado direito, né? Um está tentando aí agradar as pessoas, está muito preocupado em ser legal com todo mundo, né? E o outro não, ele está dizendo assim, olha, eu tenho algo a fazer no mundo e a minha melhor maneira de eu contribuir para esse mundo é focar a minha energia naquilo que eu sou e aquilo que eu posso realmente realizar, né? O não essencialista acha que quase tudo é essencial. O essencialista não, ele acha que quase nada é essencial, né? Uma visão bem diferente. O não essencialista, ele tenta fazer tudo para todos, né? Tenho que fazer, percebe? Aquela ideia da obrigação. E o essencialista, ele diz, não, eu escolho fazer, eu sei onde está esse valor, né? Ele acaba perdendo para ganhar, né? Ele diz assim, eu perco algumas relações, eu perco algumas oportunidades, tudo bem, mas eu digo sim para uma oportunidade que vai ser transformadora e vai marcar a minha identidade e aquilo que eu quero realmente produzir neste mundo, né? Dizer não para poder deixar o meu melhor legado. Então, essa é a ideia do essencialismo, que completa, então, pessoal, os dois lados aí da balança, o engajamento pessoal e a produtividade. O desenvolvimento humano, então, ele é a chave, ele está no centro do processo da pessoa mais engajada e mais produtiva. A maturidade ajuda o indivíduo a ser mais engajado e mais produtivo. A partir de que idade esse assunto já deveria estar sendo discutido e trabalhado? Eu diria para vocês que desde a infância já precisamos trazer algumas sementes desse assunto, para que elas, na idade adulta, vamos dizer aí a partir dos 25 a 30 anos, já comece a caminhar o indivíduo para algumas escolhas mais essencialistas, né? Porque senão, se a pessoa vai vivendo, vai só no automático, ela vai sendo levada de roldão, né? Eu conheço muita gente, talvez a maioria das pessoas, insatisfeita com a vida, tá? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, 72% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. É um número bastante grande, tá? Eles não estão felizes com suas tarefas cotidianas do trabalho. É um número que vem da International Stress Management Association, né? 72%. É que nós não temos uma educação do desenvolvimento humano. Se tivéssemos mesmo no mundo, isso não estaria acontecendo, né? É importante também, lembra que eu disse que eu ia falar dos dois itens abaixo, só com um comentário rápido, o suporte da cultura e o suporte do sistema. Quando eu falo em cultura, Peter Drucker dizia, né, a cultura pode devorar a estratégia no café da manhã. As empresas que querem ser produtivas, inovadoras, chegar a resultados, precisam cuidar muito da sua cultura, né? A cultura organizacional basicamente é isso, é o padrão de crenças e valores compartilhados que fornece significados aos membros de uma instituição, estabelecendo regras, comportamentos dentro dela, né? O problema é que a maioria das organizações, elas deixam a cultura correr solta. Elas não cuidam da cultura de maneira intencional. Se eu quero ter uma cultura de engajamento, de produtividade, por exemplo, uma das coisas que eu vou ter que fazer é transformar a minha organização numa escola de florescimento potencial humano. É ter um novo olhar. Eu tenho falado muito isso, eu escrevi um livro em 2018, 2017 ele foi publicado, na verdade, mas em 2018 eu tive muitos eventos com esse livro, chama-se A Segunda Simplicidade, e nesse livro da Segunda Simplicidade eu bato muito nessa tecla, de que as empresas têm que entender que o desenvolvimento potencial humano é um fim em si mesmo. Quando elas começarem a cuidar de maneira bem intencional, clara, com uma ciência mais integral do desenvolvimento potencial das pessoas, o engajamento e a produtividade serão muito mais naturais. Hoje nós estamos perdendo essa batalha. 72% das pessoas infelizes no ambiente de trabalho significa que as empresas não sabem lidar com isso, que os próprios indivíduos não sabem ser bons gestores da sua vida profissional, né? Também não dá para condená-los, porque a nossa educação não ajuda nesse aspecto. Ainda precisamos também fazer reformas importantes na educação, de modo geral, para que isso seja possível, né? E quando eu falo em sistema, pessoal, o último item aqui, o suporte do sistema, a gente está falando de uma série de sistemas, né? Mas eu vou falar de um só para exemplificar, que é o sistema de reconhecimento. 69% dos trabalhadores dizem trabalhar com mais afinco quando se sentem reconhecidos, segundo a Global Force. Veja, vou dizer de novo, 69%, quase 70% das pessoas, elas dizem que elas se engajam mais e querem entregar melhor resultados quando são reconhecidos. Só que isso é uma crise nas empresas.
As pessoas não se sentem reconhecidas. Os líderes estão tão focados no negócio, nos resultados do negócio, no próximo trimestre, nas coisas imediatas, né, das finanças e da produtividade, que os líderes não acabam não fazendo a lição de casa para que a produtividade continue. Então é uma contradição. Veja, eu não cuido das pessoas, não cuido do desenvolvimento delas, não sei como alinhar tudo isso, e no final, o que eu quero, que é a produtividade sustentável, não vai acontecer, né? Será que é difícil fazer com que tudo isso aconteça nas organizações, né? Eu diria que sim, eu diria que é muito difícil, mas esse é o grande desafio atual. Não acho que nosso maior desafio seja, o mundo está ficando tecnológico e quanto mais tecnologia, melhor vai ser. Não, a tecnologia pode ser muito boa, pode ser muito ruim. Se o desenvolvimento humano não for compatível com a tecnologia que nós temos, nós vamos ter crises cada vez piores no mundo do trabalho. Einstein já havia percebido isso. Antes de morrer, ele gravou um vídeo dizendo isso. Ele diz assim, olha, a tecnologia vem aí, ela vai mudar a vida das pessoas. Ele já sabia, né? Ele foi um dos grandes habilitadores da tecnologia atual. Mas ele dizia, se o desenvolvimento humano não for equilibradamente igual ao da tecnologia, a tecnologia poderá ser uma espécie de ferramenta mortífera, né? Ele até comparou uma navalha nas mãos de uma criança de 3 anos. Né? Então, nós precisamos ter a coragem de seguir a estrada menos viajada. Olha o que diz Robert Frost. 2 estradas divergiram em um bosque. Eu segui a menos viajada. E isso fez toda a diferença. Né? Bom, é o que tínhamos para hoje, pessoal. Falar aí da produtividade, falar do engajamento de uma maneira inicial, introdutória. Né? Eu estou com o chat aberto aqui. Acho que podemos responder algumas perguntas, se houver perguntas agora, né? Fico à disposição de vocês. E temos também alguns anúncios a fazer agora no final, falando sobre alguns eventos que nós vamos ter em São Paulo, em Goiânia, e também os contatos da Caminhos, né? Para que vocês possam entrar em contato conosco. Né? Estou aqui vendo a Camila Viega. Estou aprendendo muito, maravilhoso. Que bom, Camila. Emanuela, algum evento em Salvador? Olha, está vindo aí. Nós ainda não temos uma data. Estávamos conversando ontem com parceiros de Salvador. Uma palestra minha deve ser marcada em breve. Acho que é em maio, né? A palestra. Então, 10 de maio. Você pode entrar em contato com a empresa Talento RH em Salvador, que é a nossa parceira aí, tá bom? Mas nós estamos chegando em Salvador, sim. Tá? Aqui a Sandra Silva. Adorei todas as mensagens passadas ao longo dessa apresentação. Gratidão. Obrigado, Luciano. Vai receber o vídeo completo, né? Sim. Eduardo Virgílio, grande amigo aqui de Goiânia. Parabéns, muito bom. Obrigado, Eduardo. Temos uma reunião em breve, hein, Eduardo? Vamos trabalhar com as crianças. Bom, esse webinar, pessoal, foi gravado, né, em vídeo, vai ser apresentado, vai ser enviado para todos vocês e para aqueles que nos escreveram dizendo, Luciano, eu tenho uma reunião na hora do seu webinar, não posso, né, ouvir, mas como é que eu faço? Aí a gente falou, não, vai ser gravado, vai ser enviado para todos, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para vocês algumas informações sobre os eventos que vêm aí, né? A primeira é esse, olha, o Workshop Plenitude, 5 a 7 de abril e 3 a 5 de maio em São Paulo. Estão aí, inclusive, o telefone para contatos e as inscrições são até dia 20 de março de 2019. Então, vamos fazer um workshop aberto do Plenitude. Plenitude é esse workshop que ajuda a pessoa a fazer todo um processo de autoconhecimento e desenvolvimento dos seus potenciais. Tem sido um grande sucesso em todo o Brasil, né? Inclusive com grandes empresas, médias empresas, instituições sem fins lucrativos, tem sido muito legal. E universidades também, né? Bom, deu tempo, espero que tenha dado tempo aí o pessoal pegar, tirar uma foto, né, do evento em São Paulo. Só falar com a gente, né? E aqui o evento em Goiânia, né? Nós estamos sediados em Goiânia e do dia 31 de maio a 2 de junho, nós vamos ter a parte 1 do Plenitude, 21 a 23 de junho de 2019 também. O Workshop Plenitude são finais de semana, são parte 1 e parte 2, né? O Plenitude sempre tem parte 1 e parte 2. São 2 finais de semana, geralmente separados por algumas semanas no meio, né? E aí nós vamos ter o grande prazer de recebê-los aqui na Caminhos. Aí estão os contatos da Caminhos, né?
enquanto os contatos estão aí, deixa eu ler aqui a Magda Silva. Bem, Magda. Sr. Luciano, equipe da Caminhos por esse trabalho. Parabéns. É um prazer poder trabalhar com a ferramenta Jornada do Autoconhecimento. A Magda, pessoal, já faz um trabalho muito legal, ela é uma coach muito experiente e ela tem usado a Jornada do Autoconhecimento como uma ferramenta para ajudar os coaches dela, né, a se conhecerem melhor, que é algo que a Caminhos também fornece, para que eles trabalhem com coaching, dentro da própria empresa, quiserem ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Né? Tem um vídeo dela no nosso YouTube. Igor Graciano. Muito bom, Luciano. Agda Lima nos recomendou sua palestra. Legal. Muito bom. Obrigado. E o site da Caminhos, pessoal que está aí, caminhosvidaintegral.com.br, tem muitos recursos, né? Nós temos lá, por exemplo, um blog com muitos artigos, nós temos vídeos que podem ser assistidos no canal do YouTube. No canal do YouTube. Temos um canal do YouTube, né, que está aqui, também né? É Caminhos Vida Integral. Caminhos Vida Integral no canal do YouTube. Vários vídeos. Inclusive tem um vídeo muito bom, pessoal, que eu gravei com o professor Torralba, que é um especialista em inteligência espiritual. Está lá gratuitamente para vocês. É um trabalho muito importante. E vamos, em breve, como eu falei, lançar alguns livros. Do Ryan Nimick, de forças de caráter, intervenções em forças de caráter, e do Ken Wilber, que é Sexo, Ecologia e Espiritualidade. Esse é em 9 de março, lá em São Paulo. Já tem data. O do Ryan Nimick ainda não tem data, mas é em breve. A gente vai trazer para Goiânia logo depois. A Bela está me ajudando. Eu estou ajudando ele aqui, gente. O livro vai ser lançado, então, em São Paulo, no dia 9 de março. Quem puder comparecer, a gente vai depois publicar nas nossas redes sociais. Vai ser às 14 horas, na Vila Madalena. E, em seguida, nessa mesma viagem, quando voltarmos para Goiânia, nós traremos, eu e o professor Luciano, já alguns volumes do livro. Então, aqueles que tiverem interesse, quiserem realizar a pré-venda, a pré-compra, nesse caso, né, nós poderemos, sim, já reservar alguns exemplares, tá bom? Letícia, você está perguntando como que você pode... Não, a Letícia pediu os livros indicados. Vou fazer isso, eu vou pedir para o Diego, que nos ajuda com as mídias, para mandar para vocês a lista dos livros que eu citei. Ok? E a Maristela Lou está perguntando como ela faz para adquirir e aplicar a ferramenta da Jornada do Autoconhecimento com os clientes. Você pode entrar em contato com você, né, Maristela, pode entrar em contato comigo, tá? Esse telefone que está aí, ó, 6299991975, ou o meu e-mail é Anabela, Bela é um nome só com 2 L's, @caminhosvidaintegral.com.br, ou entrar em contato em qualquer dessas redes, me deixa o seu contato e eu faço questão de te apresentar, tá bom? Muito bem, a Sandra Silva também pedindo os livros indicados, tranquilo. Sandra, alguns dos livros que ele falou não são da nossa editora, né? Mas você consegue nas livrarias em geral. Agora, os livros da nossa editora, você pode falar comigo também nesses contatos que estão aí na tela, tá bom? Eu vou mandar com a indicação da editora a lista dos livros. Nós temos uma bibliografia, a gente vai pedir para o Diego encaminhar para vocês. Bibliografia do Plenitude também. Ok, pessoal. Muito obrigado a todos. Nós já estamos com o tempo um pouquinho avançado. Eu peço perdão se passamos um pouco. Estão perguntando sobre qual lugar da Vila Madalena que vai ser o lançamento. Nós vamos colocar os detalhes certinhos nas nossas redes sociais. Podem ter certeza que todos vocês que seguirem o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, isso vai estar lá, sem problema. Os e-mails deles estão conosco. Os seus e-mails estão conosco, nós podemos mandar para vocês, nós vamos preparar um e-mail marketing do lançamento e vamos encaminhar para todos vocês. Podem ficar tranquilos. Vai ser um prazer ter vocês lá. O tradutor, o Ari Heisford, vai fazer uma pequena palestra. Eu, particularmente, entendo que é imperdível. Muito bom. É isso aí. Passamos um pouco do tempo. Eu estava pedindo desculpas aí pelo adiantado na hora, mas eu espero que tenha sido uma experiência, eu diria, produtiva e engajadora para todos vocês. Muito obrigado. E até mais, até a próxima oportunidade aqui pela Caminhos. Quem